Oi, pessoal! Olha, vamos combinar. Alguns textos antigos podem ser bem confusos, né? O capítulo 12 de Levítico, por exemplo, parece uma coisa de outro mundo pra gente hoje. Então, bora mergulhar juntos e tentar desvendar uma lei que mistura maternidade, pureza e o sagrado de um jeito que, no fim, é bem surpreendente. A pergunta que fica na cabeça de todo mundo ao ler esse capítulo é essa: por que uma coisa tão incrível e natural como ter um filho faria com que a mãe fosse considerada impura por um tempo? Parece não fazer sentido nenhum, certo? Pois é. Vamos tentar montar as peças desse quebra-cabeça. Para a gente começar a entender, primeiro a gente precisa viajar no tempo e entender o mundo em que essa lei foi escrita. Então, vamos lá. Imagina só, uns 3.500 anos atrás, Moisés escreveu o livro de Levítico. O povo de Israel tinha acabado de construir o tabernáculo, que era basicamente o lugar onde a presença de Deus iria habitar. O objetivo do livro era bem claro: ensinar como um povo comum poderia viver perto de um Deus que é totalmente santo. E é aí que entra a regra que a gente está analisando. Depois de dar à luz, a mulher passava por um período em que era considerada cerimonialmente impura. Mas calma, para entender o que isso realmente significa, a gente precisa fazer uma distinção que é fundamental. E aqui, gente, tá a chave que abre a porta para a gente entender essa passagem toda. E esse é o ponto mais importante de todos. Essa tal de impureza que Levítico fala não tem nada a ver com ter feito algo errado. Não era um pecado. Dar à luz, obviamente, não era um ato pecaminoso. A impureza era uma coisa ritual, cerimonial, uma categoria completamente diferente. Sabe qual é a melhor forma de pensar nisso? Pensa como se fosse uma etiqueta sagrada. É tipo assim: se alguém vai se encontrar com uma autoridade muito importante, essa pessoa se veste de um jeito específico, por respeito, né? Do mesmo jeito, para se aproximar do espaço sagrado de Deus, os israelitas precisavam estar num estado de pureza ritual. Ficar impuro, fosse por tocar num corpo ou pelo sangue do parto, não era uma falha moral. Só exigia um tempo e um processo para poder entrar de novo no espaço sagrado. Tá, mas por que o parto especificamente? A resposta está no sangue. Naquela cultura, no Antigo Oriente Próximo, o sangue era um símbolo muito forte, tanto da vida quanto da morte. Qualquer perda de sangue, seja na menstruação ou no pós-parto, colocava a pessoa temporariamente nesse estado de impureza ritual, e aí era preciso uma purificação antes de se aproximar do sagrado. Ok, com esse contexto todo em mente, vamos agora dar uma olhada nos detalhes específicos da lei. A lei tinha prazos diferentes, olha só. Se o bebê fosse um menino, a mãe era considerada impura por 7 dias e depois tinha mais 33 dias de purificação, o que dava 40 dias no total. Agora, se fosse uma menina, os períodos dobravam: 14 dias de impureza e mais 66 de purificação, 80 dias no total. Durante todo esse tempo, ela não podia entrar no santuário. E tem um detalhe bem importante no 8º dia depois do nascimento de um menino. Era nesse dia que acontecia a circuncisão, que era o sinal físico da aliança de Deus com o povo de Israel. Isso mostrava que, mesmo com a mãe nesse período de impureza, a aliança com Deus continuava ali, firme e forte. Essa é, com certeza, a pergunta que todo mundo faz sobre essa passagem. Por que essa diferença tão grande? A verdade é que a Bíblia não dá uma razão clara para essa diferença. O que os estudiosos dizem é que isso provavelmente tem a ver com o contexto cultural da época. Outras nações vizinhas tinham práticas parecidas. A teoria mais aceita é que isso era um reflexo da visão daquele tempo e não uma declaração de que as mulheres valiam menos. Era basicamente uma norma cultural e não um julgamento de valor divino. Quando o período de purificação terminava, o processo ainda não estava completo. Faltava um último passo. A mãe tinha que levar 2 ofertas para o sacerdote. A primeira era o holocausto, uma oferta que era totalmente queimada no altar e simbolizava a dedicação total e adoração a Deus. A segunda era a oferta de purificação, que restaurava oficialmente o estado de pureza cerimonial dela. E aqui tem um detalhe de tradução que muda tudo. Apesar de algumas Bíblias usarem o termo oferta pelo pecado, a palavra original em hebraico é melhor traduzida como oferta de purificação. O objetivo não era pedir perdão por um pecado, mas sim limpar a impureza ritual, permitindo que a mulher voltasse a participar de tudo na comunidade de adoração. A lei também mostra um lado muito importante do caráter de Deus: a compaixão. Tinha uma regra especial para as famílias mais pobres. Se uma mulher não tivesse dinheiro para comprar um cordeiro, ela podia levar 2 aves no lugar.
Isso garantia que todo mundo, rico ou pobre, tivesse acesso à restauração e à comunhão. Agora, vamos dar um salto no tempo e ver como essa lei antiga se conecta com um dos eventos mais importantes do Novo Testamento. Acredite se quiser, mas essa lei de Levítico aparece num momento super familiar, o nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas conta que Maria e José seguiram essa lei à risca. E o que eles ofereceram? 2 aves. Isso nos mostra 2 coisas: que a família de Jesus era humilde, sem muito dinheiro, e que eles eram fiéis em obedecer à lei de Deus. Para os cristãos, esses rituais do Antigo Testamento não eram só regras para aquele tempo. Eles funcionavam como símbolos, quase como sombras, que apontavam para uma purificação muito mais profunda e definitiva que ainda estava por vir. Se o sangue era o centro da purificação ritual lá em Levítico, o Novo Testamento apresenta o ponto final dessa história. Ele diz que é o sangue de Jesus que traz a purificação completa, não mais de uma impureza ritual, mas do pecado moral que nos separa de Deus. Então, depois de tudo isso, o que a gente pode tirar dessa lei tão antiga para as nossas vidas hoje? Bom, primeiro que Deus se importa com todos os aspectos da vida, até com os processos do nosso corpo. Segundo, aquela distinção super importante entre o que é ritual e o que é moral. E por fim, que a necessidade de restauração e purificação, seja ela ritual lá no passado ou espiritual, sempre aponta para a nossa dependência da graça de Deus. No final das contas, o que parecia ser uma lei estranha, talvez até um pouco ofensiva, revela uma lógica interna e verdades muito mais profundas quando a gente olha com cuidado, dentro do seu contexto. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. De que outras maneiras a busca por contexto pode transformar o nosso jeito de entender não só textos antigos, mas a história como um todo?